O imperativo categórico de Immanuel Kant. O imperativo categórico é um dos conceitos centrais da filosofia moral de Immanuel Kant. Apresentado em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 1785, este princípio é fundamental para entender como Kant concebia a moralidade, como uma questão de razão e universalidade, e não como algo baseado em sentimentos ou consequências. O que é o imperativo categórico? Na filosofia kantiana, o imperativo é uma regra, ou um princípio que determina como devemos agir. Existem dois tipos principais de imperativos. Um é imperativo hipotético. São regras condicionais, que dependem de um objetivo ou desejo específico. Por exemplo, se você quer passar na prova, deve estudar. 2. Imperativo categórico. Este é incondicional, ou seja, deve ser seguido independentemente de qualquer objetivo ou consequência. Ele expressa um dever moral absoluto. Para Kant, apenas os imperativos categóricos podem fundamentar uma moralidade verdadeira, pois eles não dependem de desejos ou interesses individuais. Formulações do imperativo categórico. Kant apresentou diferentes formulações do imperativo categórico, que são maneiras complementares de expressar o mesmo princípio. As mais conhecidas são: 1. Fórmula da universalidade. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Aqui, Kant propõe que, antes de agir, devemos nos perguntar: e se todos agissem da mesma forma, eu aceitaria viver em um mundo assim? Se a resposta for não, então a ação não é moralmente correta. Fórmula da humanidade. Age de tal modo que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre como um fim, nunca simplesmente como um meio. Esta fórmula enfatiza o respeito pela dignidade humana. Segundo Kant, cada indivíduo tem um valor intrínseco e não deve ser usado como um meio para atingir fins pessoais ou coletivos. 3. Fórmula da autonomia. Age como se a tua vontade devesse considerar a si mesma, ao mesmo tempo como legisladora universal por meio de todas as suas máximas. Aqui, Kant destaca que somos autores das leis morais que seguimos. A moralidade não é imposta de fora, mas deriva de nossa própria razão e autonomia. Exemplos práticos. 1. Mentira. Imagine que você considera mentir para escapar de um problema. Aplicando a fórmula da universalidade, pergunte: e se todos mentissem sempre que fosse conveniente? Isso tornaria a confiança humana inviável, destruindo a base da comunicação. Logo, mentir não é moral. 2. Promessas falsas. Se você faz uma promessa que não pretende cumprir, estaria usando a outra pessoa como um meio para atingir seus fins, violando a fórmula da humanidade. 3. Ajudar os outros. Embora possamos tecnicamente sobreviver sem ajudar os outros, um mundo em que ninguém ajuda ninguém seria indesejável. Assim, ajudar os outros é um dever moral. A importância do imperativo categórico. O imperativo categórico é importante porque estabelece a moralidade como algo universal e racional, afastando-se de ideias baseadas em emoções, interesses pessoais ou consequências pragmáticas. Para Kant, a moralidade não depende do que queremos ou sentimos, mas do que é racionalmente correto. Críticas e limitações. Embora a filosofia de Kant seja amplamente influente, ela também foi criticada. Algumas críticas incluem a rigidez do imperativo categórico, que pode levar a soluções moralmente desconfortáveis em situações extremas. A falta de consideração pelos sentimentos ou consequências que muitos consideram importantes para a moralidade. Conclusão. O imperativo categórico de Kant oferece uma perspectiva poderosa e universal sobre a moralidade. Ele nos convida a agir de forma racional, respeitando a dignidade humana,
criando um mundo em que nossas ações possam ser universalmente aceitas. Apesar de suas limitações, a teoria kantiana continua sendo um marco fundamental no estudo da ética. Vida e obra de Kant. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, no dia 22 de abril de 1724. Foi o quarto filho do casal Johann Georg Kant, fabricante de arreios para cavalgaduras, e Ana Regina Kantzi. Viveu uma vida modesta e devota ao luteranismo. Estudou no Colégio Fredericianum antes de ir para a Universidade de Königsberg. Assim, após passar a adolescência estudando num colégio protestante, vai para a Universidade de Königsberg em 1740. Com a morte de seu pai, entre 1746 e 1747, Kant deixa a universidade e, para se sustentar, passa a dar aulas particulares. Fica 9 anos trabalhando para famílias nobres da Prússia, sem deixar de estudar filosofia, física, nem matemática. Em 1755, tem a possibilidade de retornar à universidade. Segundo George Pascal, 2011, pg 15, Kant consegue sua conclusão de curso com a apresentação do esboço sumário de algumas meditações sobre o fogo. Já a sua licença para ensinar, que o torna vinculado à Universidade de Königsberg, somente será concedida após a apresentação de sua nova explicação dos primeiros princípios do conhecimento metafísico. Seus textos mais emblemáticos dessa época foram A História Universal da Natureza e Teoria do Céu, de 1775. Na segunda fase do autor, é superado o sono dogmático a partir do choque sofrido pela leitura dos escritos do filósofo David Hume, 1711-1776. Nessa fase, Kant irá escrever A Crítica da Razão Pura, 1781, e Crítica da Razão Prática, 1788. Vale destacar que ele foi contemporâneo da independência americana e da Revolução Francesa. Kant, um homem metódico e de saúde frágil, foi professor de física, antropologia, geografia, lógica, metafísica, etc. Além disso, escreveu alguns ensaios sobre história e política. Morreu aos 80 anos em Königsberg, no dia 12 de fevereiro de 1804. Curiosidades sobre Kant. As obras de maior destaque de Kant se dão a partir da sua segunda fase, na qual produziu freneticamente. Immanuel Kant era metódico, sistemático e pontual. Precisamente às 15h30, ele saía para passear, sendo esse um evento usado pelos vizinhos para regular os relógios na cidade. Há quem diga que o único momento em que Kant perdeu o horário de seu passeio, para o espanto geral, foi quando ele se pôs a ler uma obra de Rousseau. Principais ideias de Kant. Kant revela que o espírito ou a razão modela e coordena as sensações, das quais as impressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. O julgamento estético e teleológico de finalidade unem o mundo sensível e inteligível, os nossos julgamentos morais e empíricos, dando unidade ao seu sistema. Vale citar que Kant foi um entusiasta do iluminismo. A obra O que é o Iluminismo, 1784, é reflexo dessa sua ligação com o movimento das luzes. Nessa obra, ele sintetiza a possibilidade do homem seguir sua própria razão, o qual seria ao mesmo tempo a saída do homem de sua menoridade. Essa é definida como a incapacidade do homem de fazer uso do seu próprio entendimento. O fato do homem não ousar pensar por motivos de covardia e a preguiça são os principais motivos do permanecimento humano na menoridade. A crítica kantiana. Na obra Crítica da Razão Pura, 1781, Kant não só elabora como se dá nosso conhecimento, como também busca formular maneiras para fazermos um bom uso do entendimento. Ao perceber que somos limitados pelo que nos é dado conhecer, não podemos conhecer as verdades sobre o mundo, como ele é em si. Isso porque percebemos
e pensamos o mundo de formas determinadas. Assim, é capital estudar como o conhecimento pode ser limitado, pois isso nos permitiria compreender suas possibilidades e suas aplicações reais. Já em Crítica da Razão Prática, 1788, Kant formula as bases de sua filosofia moral. Perguntas como: o que funda a ação humana? E o que nos é dado fazer? Fazem parte do que é buscado na obra. Ela constitui, assim, um tratado sobre a moral humana. Nesta obra, o autor analisa a moralidade de forma similar ao modo como formula sua abordagem acerca do conhecimento. Ele discute os princípios da ação moral e estabelece que ela independe da determinação divina. Assim, os homens seriam responsáveis por seus atos, devido à sua liberdade e à sua capacidade racional. Para ele, a razão era suficientemente capaz de resolver as questões relativas à moralidade, sem precisar de uma intervenção externa, divina ou elementos sobrenaturais para realizar ou justificar suas escolhas. Nisso, desenvolve seu imperativo categórico, uma fórmula racional para a resolução de questões morais. Os juízos. No decorrer de suas obras, Kant apresenta diversas maneiras de se aplicar o conceito juízo. No campo da construção de nosso conhecimento, temos os juízos analíticos e os juízos sintéticos. O juízo analítico está fundado no princípio da identidade. Nele, o predicado aponta um atributo contido no sujeito, e quando se nega o sujeito, se nega o predicado, vice-versa. Esse tipo de juízo não enriquece o conhecimento, pois apontam para algo já sabido. Por conseguinte, Kant formula o juízo sintético, que traz a possibilidade de se construir conhecimentos verdadeiros. Qualquer experiência nos traz aprendizado, por isso, Kant chamará esse tipo de juízo sintético a posteriori. Todavia, percebemos que conseguimos formular ideias gerais, sem precisar passar pela experiência e cujo predicado não se encontra no sujeito. A esse tipo, Kant dará o nome de juízo sintético a priori. Para além desses juízos que são desenvolvidos na Crítica da Razão Pura, Kant aponta, na Crítica do Juízo, 1790, para outros dois tipos de juízos. No juízo estético, há a questão da representação de algo, objeto da realidade, e a verificação da conformidade disso com nossa subjetividade, uma correspondência com nosso entendimento e nossa imaginação. Kant promove, a partir daí, uma investigação crítica a respeito do conceito de belo e de sublime. Já no juízo teleológico, é buscada uma finalidade objetiva das coisas, e verificado se há uma correspondência causal na própria natureza. Frases atribuídas a Kant. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. O sábio pode mudar de opinião. O ignorante nunca. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. O juízo em geral é a faculdade de pensar o particular como compreendido sob o universal. A felicidade é o estado no mundo de um ser razoável, a quem, em todo o curso da sua existência, tudo acontece segundo a sua aspiração e a sua vontade. Age de tal modo que a máxima da tua ação possa valer sempre como princípio universal de conduta.